página 64 à página 100. A gente vai estar estudando sobre substâncias simples e compostas, ok? Substâncias simples e compostas. Então, substâncias normais. Normais. Compostas. Então, o que será substâncias simples? Só resumindo aqui. São normais. São aquelas formadas sempre por uma quantidade de um elemento químico só. Por exemplo, eu tenho gás oxigênio. Aí o gás oxigênio, quando a gente fala nessa substância, que é o ar que nós respiramos, esse gás ele é composto por apenas um elemento químico. Se o gás oxigênio fosse composto por dois elementos químicos diferentes, já não seria mais simples, seria composta. Então, a fórmula do gás oxigênio é o O2. Podia ser O3, O4, O5. Podia ser a quantidade de oxigênio que fosse, mas só é formado pelo oxigênio, então é chamado de substância simples. Outro exemplo, o gás clorídrico, que é o gás cloro. O gás clorídrico, que a fórmula é Cl2. Cl é o cloro, 2 porque são formados por 2 cloros. Se fosse 10 cloros, 20 cloros, 1 milhão de cloros, não tem problema. Seria também chamado de substâncias simples, ok? Já a substância composta é formada pelo menos por dois elementos químicos diferentes. Por exemplo, a água, que nós estamos acostumados a ter contato com ela todos os dias, e ela tem no nosso corpo em torno de 70%, a fórmula da água é H2O. Nós temos 2 hidrogênios e um oxigênio. Não é porque a gente tenha 2 hidrogênios e um oxigênio, é porque a gente tem um elemento químico chamado hidrogênio e outro totalmente diferente chamado oxigênio. Então, por esse fato aí, a gente tem um exemplo de substância composta, ok? E aí, no que eu estou compartilhando com vocês, nós temos aí o primeiro slide aí que eu estou mostrando, compartilhando na tela, que diz o seguinte: é possível um mesmo elemento químico formar materiais completamente diferentes? É possível, gente? Será que vocês acham que o oxigênio tanto faz parte do gás oxigênio, como faz parte da água e de qualquer outra substância que assim ele esteja presente? Será que é possível um elemento químico formar materiais completamente diferentes? Sim ou não? O que vocês acham? Será que o cloro só está presente no gás cloro? Pode falar. Será que o hidrogênio só está presente na água? Será que não está presente em outras substâncias químicas? Sim ou não? Sim. Sim, está mesmo. Por exemplo, nós temos aí já o gás oxigênio, o O2, e a água, H2O. Ambos têm oxigênio. Vou colocar aqui outro exemplo. O ácido carbônico. A forma do ácido carbônico é H2CO3. Nós temos aí no ácido carbônico, que é um ácido conhecido como ácido refrigerante, conhecido como o ácido também que é formado pela reação química entre o gás carbônico e a água. E aí nós temos que tem o hidrogênio e tem o oxigênio. E além disso tem o carbono. Então, uma combinação aí entre hidrogênio, carbono e oxigênio, que é o mesmo hidrogênio que tem na água e é o mesmo hidrogênio, que é o mesmo oxigênio que tem na água e no gás oxigênio, forma substâncias diferentes. Então é possível sim um mesmo elemento formar materiais completamente diferentes. Aqui eu estou dando apenas quatro exemplos, né? O gás oxigênio, o gás clorídrico, a água e o ácido carbônico. Aí a outra pergunta é possível distinguir acertadamente, ou seja, é possível você acertar
diferenciar os componentes de uma mistura por simples observação olho nu, às vezes é possível você olhar para um suco de laranja e olhar para um suco de abacate e uma vitamina de abacate, e você diferenciar ali que um é feito de laranja só no olho e o outro é feito de abacate só devido à coloração. Agora, não é possível falar o que tem dentro da vitamina de abacate sem analisar microscopicamente. Não é possível também dizer o que é que tem tanto dentro do suco da laranja sem observar microscopicamente. É possível até dizer, só por conhecimento do dia a dia, que o suco de laranja tem vitamina C. É possível também dizer que lá na vitamina de abacate, provavelmente pela coloração, não tenha, e às vezes tenha. A gente não pode confirmar que devido à coloração tem ou não tem a substância química X. Então, a olho nu, ou seja, na nossa visão, sem uma análise mais precisa, não é tão simples a gente falar e averiguar o que que tem ali de elementos químicos, de componentes químicos, ok? Só quando nós estamos analisando de uma maneira mais específica, no caso aí, uma visão microscópica, tá certo? Vamos aqui para o próximo slide, tá bom? No próximo slide, tem dizendo o seguinte. Aqui está dando um exemplo aí, ó, de matéria, corpo e objeto. E aí, o que que diz aí? A matéria é tudo que ocupa um lugar e massa no espaço. Aí vocês sabem desde o sexto ano. O corpo é uma porção limitada da matéria. E o objeto é um corpo que tem uma finalidade específica. É bem verdade que quando estou analisando a matéria em si, que tem vários componentes, várias substâncias químicas, vários elementos químicos. Agora, quando eu falo aqui de uma porção de madeira, aí eu já diminuo a definição, a quantidade de substâncias e de elementos químicos. Aqui eu tenho uma infinidade de elementos e substâncias, aqui eu já tenho uma porção menor. E neste exemplo aqui no objeto, eu diminuo mais ainda a quantidade que eu posso aqui analisar. Então, se eu fosse analisar aqui a matéria, eu ia ter várias respostas de várias substâncias químicas aqui e elementos. Quando eu vou analisar o corpo, eu já diminuo essa quantidade de respostas. E quando eu vou analisar o objeto, aí eu consigo compreender e entender quem são os elementos presentes, na maioria das vezes, aí no objeto. Então eu quero que vocês entendam que quando a gente está tratando de substâncias simples ou compostas na matéria, é vasto o conhecimento e aí tem infinitas aplicações e observações. Quando eu vou para o corpo, eu tenho aqui uma análise mais, vamos assim falar em outras palavras, mais específica. E quando eu estou no objeto, a gente consegue compreender e entender mais ainda, específico ainda. Certo? E aqui vem apenas algo que para nós termos uma consciência ecológica em relação a cuidar do meio ambiente. Certo? E uma substância pura é todo material que, na sua unidade estrutural, tenha moléculas ou conjuntos iônicos quimicamente iguais entre si. E a composição física de quem decorre propriedades físicas, como densidade, ponto de fusão e ebulição. Uma substância pura, voltando aqui para o que eu coloquei aqui no chat, todas essas quatro substâncias que eu coloquei aqui, ó, o gás oxigênio, o gás clorídrico, a água e o ácido carbônico, elas podem ser chamadas de puras se naquele recipiente, naquele ambiente só tenha ela. Por exemplo, se eu tenho um recipiente que tenha 1 litro de ácido carbônico, só ácido carbônico, não tenha maior outro elemento, outra substância química a não ser ácido carbônico, então é um ácido carbônico puro. Eu só tenha 1 litro de água, mas só H2O, não tenha mais nenhum outro elemento diferente de hidrogênio e oxigênio, então eu tenho aí uma substância pura da água.
eu só tenha um cilindro com 1 metro cúbico de gás clorídrico. Então, eu só tenho o gás clorídrico. Eu não tenho outro gás ali presente naquele ambiente. Eu não tenho outro elemento químico. Então, eu tenho ali a substância pura, gás clorídrico. Do mesmo jeito, o oxigênio. Se eu tenho apenas ele, eu só tenho ele puro, ok? Agora, se no ambiente onde o gás oxigênio, o gás clorídrico, a água, o ácido carbônico e as demais substâncias químicas estão misturadas, aí eu não tenho mais uma pura, eu tenho uma mistura. Ok, gente? Até aí alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Ok. E aí, seguindo, como aqui está dizendo, olha, a água, o gás oxigênio, o sal de cozinha, o ouro, só prata, só o ácido sulfúrico, quando nós temos só essas mesmas composições em um recipiente, nós chamamos que é uma substância pura, ok? E aí nós vamos agora na definição do que é uma substância simples e compostas, que eu passei a atividade para vocês, mas aí era necessário explicar esse assunto. A substância simples, perceba bem aqui, nesse recipiente, nesse cilindro, que essas duas bolinhas aqui representam a molécula do O2. Então aqui eu tenho uma molécula de O2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 moléculas de O2, porém eu só tenho um O2 aí. Já aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moléculas de H2O. Só que aqui eu tenho essa bolinha verde e 2 bolinhas cinzas. A bolinha verde representa o oxigênio e as 2 bolinhas cinzas representam o hidrogênio. Em ambos exemplos, aqui eu só tenho O2 e aqui eu só tenho H2O. Aqui eu tenho apenas O2. Então aqui é puro, é um gás oxigênio puro. Aqui também eu tenho uma água H2O e só tem aqui nesse cilindro apenas H2O. Também é o que? Puro. Mas qual é a diferença desse para este? O O2 só tem a molécula de oxigênio, o átomo de oxigênio. Aqui no H2O eu tenho o átomo de oxigênio e o átomo de hidrogênio. Por esse fato eu tenho aqui uma substância composta. Já nesse outro aqui eu tenho uma substância simples. Então entenda bem a diferença entre uma substância simples e composta. Na simples, seja ela pura, tá certo? Ou não pura, eu tenho aqui na substância simples apenas aquele elemento químico, ok? O O2. No caso aqui o O, podia ser qualquer outro elemento químico, tá bom? Já na composta tem que ter pelo menos 2 diferentes, tá ok? Pelo menos 2 diferentes, tá bom? Entenderam aí, gente? Sim. Letícia perguntou o seguinte: água com gás pode ser definida como substância composta? Sim, Letícia, sim, pode. E além de ser composta, é também uma mistura, tá certo? Quando eu tenho aqui H2O mais o gás, que no caso aqui é o H2CO3, isso aí que é uma água com gás, tá bom? É o H2O mais o H2CO3. Temos aí naquela água com gás, conhecida como água com gás, deixa eu botar aqui, água com gás. Nós temos aí uma mistura de água, ok? De H2O e H2CO3. Então, por esse fato, além de ser chamado uma substância composta, porque são 2 substâncias compostas, H2O é uma composta e H2CO3 é outra composta, juntou essas 2 compostas, elas não são mais puras, são chamadas de quê? De misturas, tá bom? Ela não é chamada só de composta porque é uma mistura de água com gás, não é isso. Ela é chamada de composta porque a fórmula da água é H2O e a fórmula do ácido carbônico
é H2CO3. Então, na fórmula da água, eu tenho dois elementos químicos diferentes. Na fórmula química do ácido carbônico, eu tenho três elementos químicos diferentes. Por esse fato, é chamado de composta. Tá bom? Agora, aquela substância que é só formada pelo mesmo elemento químico, aí é chamada de substância simples. Entendeu, Letícia? E os demais? Sim. Sim. Ok. Pronto, aqui tem um exemplo muito interessante. O que é uma alotropia, né? Alotropia, desculpa a palavra. Alotropia. Substâncias químicas diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Lembra da primeira pergunta? Era possível o mesmo elemento químico formar substâncias diferentes? Sim, de forma alotrópica. O que é uma alotropia? E também existe outro nome na química, mas voltado para o átomo, para o elemento, chamado isótopos. Europeura. É uma centopeia gigante. Legal, né? O gigantossauro era bem rápida. Aí aqui eu tenho 2 oxigênios e aqui eu tenho 3 oxigênios. 2 oxigênios, gás oxigênio. 3 oxigênio, gás ozônio. Onde só tem o gás oxigênio, então é substância pura simples. Onde só tem o ozônio, substância pura simples também, porque aqui eu só tenho oxigênio. Agora, se eu misturar uma mistura de gás oxigênio com ozônio, eu tenho duas substâncias simples, essa é simples e essa é simples, porém nessa mistura aqui desses dois agora não passa a ser mais uma substância pura, e sim uma mistura, tá bom? Então, ó, fenômeno pelo qual o mesmo elemento químico forma substâncias diferentes. Como é o nome disso? Alotropia. O oxigênio e o ozônio são variedades alotrópicas do mesmo elemento químico, oxigênio. As substâncias que fazem parte do fenômeno são denominadas variedades alotrópicas do elemento químico. Ok? Então, está aí exemplo de alotropia, ou seja, de substâncias químicas diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Vamos dar aqui outro exemplo de alotropia. Tá bom? Aqui tem, ó, o diamante e o grafite. O diamante é feito de carbono. O grafite também é feito de carbono. O fulereno também é feito de carbono. Então nós temos aqui 3 substâncias químicas totalmente diferentes uma da outra. Por exemplo, um lápis grafite hoje, R$2. Imagine a massa de um lápis grafite. Vamos supor que dê 10 gramas, dê 5 gramas. 5 gramas de diamante, gente, é milhões. Olha a diferença entre como é que está combinando as ligações químicas do diamante e como é que estão combinando as ligações químicas do grafite. É aí onde torna do grafite para o diamante. Olha que interessante na química. É possível transformar grafite em diamante? Não é possível, não. Grafite só fica lá em Mercúrio. É verdade. O grafite fica em Mercúrio, né? E o diamante tem carbono. E o grafite também tem. E qual é a diferença? É como estão ligando entre eles. Qual é a forma geométrica? Se o grafite é O preto, jeito então que eles tem estão se carbono combinando, do jeito que eles grafite. estão ligando um com o outro. A sua estrutura. Então, a sua estrutura química é o que diferencia do que é um diamante feito de carbono e um grafite que também é feito de carbono, assim como também o fulereno. Então, nós temos aqui exemplos de formas alotrópicas, que são substâncias químicas totalmente diferentes uma da outra e que é formada pelo mesmo elemento químico que é chamado de carbono, ok? E aqui nós temos outros exemplos de forma alotrópica. Pra você, Aqui. Diga, filho. o grafite é escuro, então é feito de carbono? É feito de carbono. Sim. O grafite é escuro, é feito de carbono. E aqui nós temos, por exemplo, o enxofre, vários
exemplos aqui de enxofre, ó, aqui está dizendo o seguinte, ó, uma molécula, um modelo de uma molécula de enxofre, S8, que está presente tanto nos cristais de enxofre rômbico, quanto nos de enxofre monoclínico. Então, existe uma diferença totalmente do que é um enxofre rômbico, o S8, e do que é o enxofre monoclínico. Tem Tá negócio certo? que também dá pra ligar. Tem negócio que dá pra assar com a carne. Então nós temos exemplo aqui de alotropia, tá bom? Alotropia. E aí, ó, o do fósforo branco e do fósforo vermelho, como apenas eles estão aqui diferenciados, olha, existe uma diferença muito grande entre esses dois elementos, essas duas substâncias químicas, tá bom? E aí na mistura, nós temos aqui a mistura do tipo homogênea e heterogênea, que a gente já estudou sobre isso, tá bom? Na mistura homogênea, eu tenho apenas uma cor, e na mistura heterogênea, eu tenho duas ou mais cores. Então aqui, ó, homogênea, uma cor, heterogênea, duas ou mais cores ou mais faces, certo? Então, voltando aqui para a nossa tela, nós estudamos até agora as substâncias simples e as substâncias compostas. Estudamos também aqui e revisamos um pouco de substância pura e mistura, porque a gente já tinha estudado em outras aulas. A pura, nós só temos aquela substância ali naquele ambiente. Por exemplo, aí mesmo nesse exemplo eu tenho água mais açúcar. Aí não é uma substância pura, aí é uma mistura. Eu tenho um óleo e água, aí eu não tenho uma substância pura, eu tenho uma mistura. Mas se eu só tivesse água, H2O, e nenhum outro mais componente ou elemento químico aí nesse copo, nós teríamos uma substância pura de água. Se nós tivéssemos só o óleo, sem nenhuma mistura, só ele, sem nenhum outro componente, nós teríamos apenas aí uma substância pura de óleo, tá bom? Mas para a gente chegar a uma substância pura, a gente precisa passar por uns processos de separação de misturas. E nós vamos estar estudando sobre eles, tá certo? Na próxima aula. Processo de separação de misturas. Onde nós vamos fazer, eu vou fazer um experimento químico, vou mostrar para vocês, e vocês vão ter esse desafio de fazer um experimento diferente, do jeito que vocês quiserem pesquisarem. E na próxima aula vocês vão estar me mostrando, no caso de hoje, há 15 dias, tá certo? Deixa eu colocar aqui a atividade que eu fiz com vocês, para a gente discutir agora ela, tá bom? Deixa eu só abrir aqui a atividade, só um instante. Foi a 7ª atividade aqui que a gente foi essa aqui mesmo. Então, vou compartilhar aqui a tela, tá bom? Só um instante. Pronto, eu estou compartilhando aqui a tela com vocês. Já temos até 10 respostas que responderam. Mas, por exemplo, a primeira pergunta: dos materiais abaixo, quais são misturas e quais são substâncias puras? Até um aluno perguntou se aqui tinha respostas diferentes, né? E eu era para ter colocado aqui, que era para botar caixa de seleção. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Deixa eu ajeitar essa pergunta aqui. Quais são misturas só? Porque se eu colocar aqui quais uma, quais outras, não dá certo, né? Quais são misturas? Pronto. E aí só vai marcar, tá certo? Por exemplo, água dos rios. Vocês acham que são misturas ou puras? As águas dos rios. Deixa eu voltar aqui. Água dos rios. São puras ou misturas? Você acha que a água que está no rio é uma substância pura
Não tem nenhum outro componente a não ser H2O? Ou tem outros elementos, substâncias ali no rio? O que vocês acham? Isso. Agora você sabe o que é isso, tá certo. Certíssimo. Aí você marcaria, tá certo? Aí você ia marcar. É. Aí marcava, tá bom? Aí. E aí o próximo é água destilada. O que vocês acham que é água destilada? Para uma água ser destilada, diga, Beatriz. Uma substância. Uma substância pura, você falou? Sim. Isso. E como é que eu chego à água destilada? Isso mesmo, parabéns. Aí como é que eu chego à água destilada? Ela tem que ser fervida. O vapor, eu tenho que coletar esse vapor da água e eu vou liquefar o vapor, condensar ele. Ou seja, o vapor ele vai transformar em líquido. E esse vapor aí ele está puro. E quando eu transformar esse vapor da água que ferveu em líquido, aí eu tenho chamado a água destilada. Tá bom? Então, não marca isso aí. Refrigerante. Vocês acham que é uma mistura ou uma substância pura? Mistura. Isso. E água do mar? Mistura ou substância pura? Água do mar. Mistura ou substância pura? Mistura. Isso, parabéns. Vamos para a próxima pergunta. Em qual das sequências abaixo estão representados um elemento, uma substância simples e uma substância composta? Ó, em quais das sequências abaixo tem um elemento, uma substância simples e uma composta? Ok? Vamos para a letra A. Tem que ser apenas um elemento. Letra A, H2. Aí só tem um elemento ou tem dois elementos? Mas o H2, ele está sozinho ou tem dois dele? Onde tem H2, ele está sozinho ou tem dois dele? Porque primeiro ele quer um elemento, apenas um. Então H2 tem quantos elementos aí iguais? 2. Isso. Aí você não marcaria a letra A. Vamos para a letra B. Na letra B também tem, ó. Ele quer na sequência, ó, um elemento, uma substância simples e uma composta. Na letra B, H2 está eliminado também. Ô Letícia e os demais, faça o seguinte, responda novamente, tá certo? Responda novamente. Eu posso até anular, tá certo? Agora, tá bom. É bem verdade que é até melhor, né? Para evitar certo problema. Eu vou anular mesmo. Obrigado. Pronto, ó, está anulado. Ok? Porque tinha esse problema aí de duas respostas, né? Obrigado, viu, Letícia? Aí, letra C. A letra C também tem H2. Aí, ó. Letra D, H2O. Vocês acham que aí é um elemento apenas? H2O? H2O é apenas um elemento? Diga aqui. É? Fale mais alto. É ou não? É ou não? Não, você vai dizer H2O é apenas um elemento? É apenas um elemento? Sim ou não? Não, né? Não. Enzo aqui, o aluno Enzo Gabriel disse que não é. É uma substância o quê? Composta. Ah, composta. Então não pode ser letra D. Aí a letra E tem Cl. Olha, na sequência tem Cl. Deixa eu colocar aqui no chat. Cl. N2 e HI. Cl é cloro. N2 é gás cloro. Desculpa.
Cl é cloro, N2 é gás nitrogênio e HI é ácido iodídrico. Será que nesse exemplo aí eu tenho um elemento, uma substância simples e uma composta? Ó, Cl é cloro, só cloro, um cloro. N2 é gás nitrogênio. HI é ácido iodídrico. Tem? Tem? Tem. Tem. Então, ó, Cl é cloro. N2 é gás nitrogênio. Nitrogênio. E o HI é dois elementos químicos diferentes. Ó. H é hidrogênio e é iodo. É chamado de ácido iodídrico. Iodídrico. Ok? Então, a resposta certa é a letra E. Ok? É de Enzo. É de Enzo. É de Evelyn, é verdade. O número de substâncias simples com atomicidade par. O que é uma atomicidade? É a quantidade, tá certo? Atomicidade é a quantidade. Por exemplo, nesse mesmo exemplo aqui de cima, que eu coloquei Cl, N2 e HI. O Cl, quantos Cl tem? 1, então é ímpar. O N2 tem quantos? 2, então é par. A atomicidade é par. O que é a atomicidade? É a quantidade de átomos que tem na substância química. Vou repetir. O que é atomicidade? É a quantidade de átomos que eu tenho numa substância química. Ok? Beleza? Então, ó, Cl só tem 1, é ímpar. N2, então é par, tem 2. HI, ó, o número de átomos aqui, eu tenho um de um do outro, tá certo? Beleza aí? Então, ó, vamos aqui para o primeiro. O3, ímpar. H2O2, par, tem um par. P4, par, tem dois pares. I2, par, tem três pares. C2H4, tem 4. Então aí, ó, nós temos 4 substâncias que são de atomicidade pares. Vou repetir, ó. O3, não pode, é ímpar. H2O2, é par. P4, par. I2, par. C2H4, par de novo. Já o CO2 não é par. Já o HE não é par, é ímpar. Ok? Então, qual seria a resposta? 1, 2, 3, 4. Então, você marcaria aí o 4, tá certo? Vocês que já responderam. Quem não respondeu, está aí a resposta. E aí, vamos agora mostrar mais outro, tá bom? Que é a última questão. Que diz o seguinte. Com relação às substâncias O2, H2, H2O, PB, CO2, O3 e CaO e SO8. Podemos afirmar que, ó, O2 é simples, H2 simples, H2O composta, PB que é chumbo simples, CO2 composta, O3 simples, CaO que é óxido de cálcio, que é cal, composta e S8 simples. Letra A. Todas as substâncias são simples? Não, porque tem água, tem o ácido carbônico e tem o óxido de cálcio. Somente O2, H2 e O3 são simples? Não, porque tem aí o S8. Todas as substâncias são compostas? Não, tá, tem as simples. Somente CO2, CaO e S8 são compostas? Não, gente, não. S8 não é composta, tá bom? As substâncias O2, H2, PB, O3 e S8 são simples. E aí, vocês acham que está certo essa aí? Sim ou não? Sim. Ok, Sim. beleza. Então, gente, aprendemos sobre substâncias simples e compostas. Vimos a diferença entre substâncias puras e misturas. Fizemos aqui a resolução das questões, tá bom? Quero agradecer a participação de vocês. Vou colocar aqui a frequência para vocês responderem, tá certo? Agora no chat.
colocar aí a frequência. É importante demais vocês responderem essa frequência. Que Deus abençoe vocês. Tenhamos um ótimo dia. Fiquem na paz de Deus, tá bom? E um abraço. Eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui junto conosco e vocês terem compartilhado o conhecimento junto conosco, tá bom? Fiquem na paz de Deus e tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.